Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Tive a oportunidade recentemente de conhecer a Igreja do Tabernáculo do Brooklyn, em Nova York, pastoreada pelo carismático pastor Cymbala. O templo dedicado à igreja tem um lugar para 3.200 pessoas, que confortavelmente assistem os cultos assentadas. A igreja tem um lindo coral com cerca de 200 integrantes, que já virou atração turística na cidade. A frequência na igreja nas manhãs de domingo é tão grande que se formam filas enormes para assistir seus 3 cultos dominicais. A Igreja do Tabernáculo em Nova York é uma potência. Há igrejas que se destacam por seu crescimento, e esta é uma delas. E por falar em crescimento de igreja, geralmente ficamos a nos perguntar por que algumas igrejas crescem e outras não. Sobre isso, posso lhes assegurar que o crescimento de uma igreja é resultado natural de um processo que é próprio de um organismo saudável. Isto quer dizer que uma igreja saudável cresce naturalmente, independentemente de sua condição financeira, social ou até mesmo geográfica. Porém, antes de tentar responder esta questão que incomoda muita gente, é importante definir o que entendemos por crescimento de igreja. O crescimento legítimo de uma igreja não é aferido somente pelo número de pessoas que aderem à congregação local ou o aumento do número no livro de rol da igreja. O crescimento legítimo de uma igreja compreende nível de espiritualidade e de conhecimento doutrinário, nível de compromisso e de entrega da sua liderança, o grau de comunhão entre os membros e da participação destes na missão e no propósito da igreja local. O outro fator importante a considerar é o financeiro. Uma igreja que cresce saudavelmente se torna autossustentável. Então, por que algumas igrejas crescem e outras não? Esta pergunta fica ainda mais interessante se considerarmos pelo menos 2 verdades acerca das igrejas evangélicas. A primeira é que elas possuem a mesma fonte de alimento e nutriente, isto é, a palavra de Deus e a oração, que é o nosso arroz com feijão, espiritualmente falando. A segunda verdade a considerar se baseia no fato de que é crença comum entre todos os evangélicos, com base na Bíblia, inclusive, que o crescimento da igreja é dado por Deus. Então, se é Deus quem dá o crescimento e se o alimento é o mesmo para todas as igrejas, por que umas crescem e outras não? Com base na Bíblia e em minhas observações e leituras ao longo de mais de 37 anos de pastorado, gostaria de apresentar a vocês alguns fatores que, ao meu ver, determinam este fenômeno, ou seja, esta realidade que temos constatado. Preciso deixar claro que nenhum crescimento saudável se dá aleatoriamente ou somente com a participação
divina. Isto tem que ficar bem evidenciado. É preciso graça, preparo, condicionamento e trabalho duro da nossa parte também. Digo isto com base em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A seguir, vamos então considerar alguns fatores que determinam esta realidade. O primeiro deles trata-se da saúde da igreja. Igrejas doentes não crescem, geralmente são estéreis, e quando parecem crescer, este crescimento não é saudável. São sintomas de uma igreja doente: o egoísmo, comodismo, insensibilidade, divisão, etc. Ao contrário disso, uma igreja saudável é amorosa, altruísta, sensível, unida e participativa. O segundo fator diz respeito ao nível espiritual. O nível espiritual de uma igreja a torna fecunda e é determinado pelo compartilhar da santidade de Deus e vida de oração. Os sinais são o temor ao Senhor, reverência e fervor. O terceiro fator, o grau de comprometimento dos membros da igreja. Igrejas que crescem são compostas por membros comprometidos com a história da igreja, sua missão e a natureza do seu chamado. O quarto fator é a capacidade de acolhimento e integração que a igreja apresenta. Igrejas que crescem vivenciam na vida de seus membros um vívido interesse em dar acolhimento aos que chegam e a busca incessante e intensa por integrá-los à comunidade. O quinto fator que apresento aqui é o carisma da liderança. Igrejas que estão crescendo, sem exceção, possuem uma liderança carismática e capacitadora. E essa liderança se importa com as pessoas. O sexto fator tem a ver com o alimento. Igrejas que crescem saudavelmente são aquelas que recebem o bom alimento, que é a palavra de Deus. Não vive de frases de efeitos, programas, promessas efêmeras, de marketing, de fama e popularidade dos seus líderes. O sétimo fator e último que quero considerar com vocês, que contribuem com o crescimento da igreja, diz respeito à qualidade de suas reuniões ou culto. Cultos dinâmicos, fervorosos, inclusivos e alegres. Nas igrejas que crescem, os cultos são verdadeiras expressões de vida, criatividade e integração. As crianças, os jovens, os adultos, até os anciãos participam intensamente porque são considerados e valorizados pelo ministério de louvor, pelo pregador, pelos diáconos. Os dons e talentos desta igreja são orientados para a edificação do corpo, isto é, de todos os seus membros. Se sua igreja não tem experimentado o crescimento desejado, é porque certamente não tem estado preparada para isso. Deus disponibiliza para nós, líderes e pastores, ferramentas indispensáveis para a saúde e o crescimento da igreja. A oração, por exemplo, a exposição direcionada da palavra de Deus, o discipulado em pequenos grupos constituem
ferramentas eficazes para tanto. Meu irmão, minha irmã, sejam aplicados à tarefa de se dedicar ao crescimento e à saúde da igreja. Paulo disse, e assim é: eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. Christian A. Schwarz traduziu muito bem esta verdade na frase encontrada em seu livro intitulado O Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele disse, abre aspas, a tarefa do líder ou pastor não é produzir crescimento de igreja, mas liberar o potencial natural que Deus já colocou na igreja. Fecha aspas. Este é o papel do líder e pastor que está à frente de uma igreja. Assim cremos.